vamos falar sobre um tema que é muito importante para as lojas e também é o que atrai nós consumidores. Para conversar com a gente hoje sobre vitrines, eu estou com a Silvia Demetrescu, que é PhD no assunto. Tudo bom, Silvia? Oi, vamos passear então? Vamos passear, vamos falar sobre vitrine. Gente, tem muita coisa boa que ela vai explicar aqui pra gente. Silvia, vamos começar. Eu queria perguntar logo, a questão da vitrine. O correto é vitrine ou vitrina? Em português é vitrinar. Vitrine é uma palavra francesada. Como bajur, como lingerie, mas o certo em português é vitrinar. A gente aportuguesou, ficou vitrine, mas o correto é vitrina. Então, vamos falar sobre vitrina, gente. Silvia, me diz uma coisa, a vitrine ela é fundamental assim para qualquer loja, né? Corresponde a quantos por cento da venda? Nos Estados Unidos, a contagem é 86% da venda é feita a partir do olhar da vitrina. Depois, a pessoa tem que vender lá dentro, tem que entrar, vai ter uma troca de informações, mas a vitrina é quem chama a pessoa para dentro. 86% lá é porque tem essa contabilidade, Na Europa e né? Estados Unidos existe uma contabilidade, existe um contador na porta das lojas e aí a gente sabe quantas pessoas entram. Hoje em dia até inventaram um manequim que os olhinhos têm uma câmera e que faz essa contagem também. Olha que bacana, gente. Você fez esse trabalho em Paris por 11 anos, não foi? Foi. Antes eu trabalhava aqui 30 anos, mais 11 em Paris. Ok, a gente tem umas vitrines bacanas aqui. Olha essa como tá bonita. Essa tá linda. A ideia deles de colocar a estampa como fundo da vitrina super agigantada foi muito genial. Porque você não sabe muito bem o que é, você tem que chegar perto. Quando você chegar perto, você vê a estampa, vê aquela florzinha tá ampliada e em volume, quer dizer, ele deu volume a essa estampa. A posição dos manequins está ideal, porque ele tem um manequim central, tem 3 manequins de cada lado, em cada um dos 3 existe a mesma estampa, quer dizer que o consumidor consegue ler isso, né? E os tons, eles são os mesmos, né? Exatamente os mesmos. Não tá brigando aqui, não tem peças diferentes. Não, tá exatamente o que precisa. Aqui você tem um conjunto com roupas curtas e calça. Do lado de lá você tem as roupas curtas. A mesma estampa é repetida aqui e aqui. E essa central, ela é mais elaborada, numa cor única para dar presença desse brilho. Qual o segredo, assim, para uma boa vitrine? Primeiro é uma boa composição, segundo é a luz, porque acho que a luz é a coisa mais importante, e o produto estrela que tem que ser vendido. Não precisa colocar 30 manequins, ou 30 óculos, ou 30 pulseiras. Tem que colocar um valorizado e os outros que vão acompanhando, fazendo grupos. Na vitrine é interessante colocar uma peça que chame a atenção do consumidor, ou você também tem que pensar, tem que ser essa peça, porque eu tenho bastante dela aqui na loja, tenho bastante estoque. Acho que tem que fazer um mix. Primeiro você vai pensar que a loja tem que seja o ideal para o consumidor. Então, por exemplo, se nessa aqui nós vamos vestir de noiva, por quê? Vamos contar uma história sobre esse vestido de noiva. Não é só a noiva que está ali, é a noiva se olhando no espelho, que vai se transformar em rainha, porque tem essa coroa, ou em princesa, e isso em cima de um banquinho forrado. Então, já conta a sofisticação desse momento e dessa roupa. Tem toda uma leitura, não é? Tem. Na realidade, acho que o vitrinista acaba manipulando o empresário e manipulando o consumidor. Ele fica no meio, porque ele tem que criar um elemento que chame a atenção do consumidor, mas que seja a cara do empresário, ou da loja, ou da marca. E aqui no Brasil, como é que a gente pode fazer um comparativo em relação ao vitrinismo aqui e lá na Europa? Eu acho que lá é realmente profissional, as pessoas estão preocupadas com isso, sabem que a marca precisa de um vitrinista. E no Brasil acho que ainda está uma subcategoria, ainda não incentiva a importância disso. Mas acho que vem vindo. A gente precisa ter mais conhecimento, né? Porque tem algumas lojas que simplesmente colocam lá o vitrinismo, colocam as peças e não tem aquele estudo por trás. Eu acho que tem que ter o estudo, é um investimento, igual você vai investir numa propaganda, numa revista, mas tem que ter esse investimento porque o consumidor vai saber exatamente, vai entender aquela vitrine na intuição, mas a marca tem que investir nesse segmento. Também aquela questão de fazer uma vitrine pensando no público A, B, C, por classes. Eu acho que todo mundo quer uma vitrine, seja a classe baixa, seja a classe média, seja a classe alta, todo mundo tem que investir nesse departamento. Claro que são modos diferentes e texturas diferentes e materiais diferentes.
A C&A, por exemplo, lá na França, acabou de fazer uma vitrina que era um copinho de festinha e garfinho de festa. Então, quer dizer, ela mostra que para o público dela, ela consegue fazer uma cenografia bacana com coisas de festinha de criança. Então, eu acho que existe essa possibilidade de criar uma vitrina com coisas baratas ou com coisas caras, ou coisas luxuosas ou coisas simples. O que é que o público do mais alto escalão, o público à espera de uma vitrine? Eu acho que eles querem a reflexão do estilo de vida deles lá dentro. E depois que eles conseguem esse estilo de vida, ele vai querer vivenciar aquilo lá dentro, ser bem servido, ter a experiência do pacote, da compra. A gente tem aqui mais uma loja, agora aqui de sapatos, né? De calçados. Como é que você vê essa vitrine? Sapato é mais difícil, né? Aqui, pelo menos, alguma coisa ela conseguiu colocar as cores, os vermelhos, os dourados e os beges. Então, ela já fez uma repartição. O que falta nessa vitrine é a iluminação. Porque um pouco de luz focando o sapato, que é o produto estrela dela, vamos dizer, se fosse aquela bolsa ou esse sapato dourado, tivesse uma luz em cima, aí ela tinha nota 10. Entendi. E é importante fazer essa separação por cores. Por cores ou por estilo. Bolsas também, você faz esse mix com o sapato, com a bolsa, pode ser? Pode, mas eu acho que a bolsa teria que ser um conjunto. O ideal é você criar um conjunto. A bolsa, um sapato, talvez uma echarpe, um colar, sempre agregar alguma coisa àquela bolsa, porque a bolsa sozinha não diz muita coisa. E as grandes marcas acabam fazendo assim. No verão eles vão colocar uma fruta, e vão colocar uma sombrinha, eu acho que no inverno vão colocar uma luva, quer dizer, eu acho que tem que ter contar uma historinha. Aqui a gente já tem outro modelo, né? Aqui a gente tem bijus, a gente tem tênis, tem bolsas. Então, aqui eu acho assim, a ideia dela de colocar esse quadro no fundo e repetir esse quadro 3 vezes com as coisas especiais da loja, foi muito bom, ela foi muito feliz. Porque ela conseguiu dar destaque para aquelas 2 carteiras de festa, dentro dessa moldura prateada, no outro colar preto, no fundo preto. Então ela conseguiu ali nesse canto da vitrine, realmente ela fez alguma coisa especial. A escolha dos manequins também é muito importante, né, Silvia? Porque o manequim, na realidade, vai mostrar o seu consumidor, quer dizer, você quer se ver dentro daquela roupa. Então você está se vendo. O ideal são manequins sem cabeça, ou como aqui, por exemplo, conforme o costume de cada lugar, a cabeça maquiada, com cabelo ou sem. Eu acho que tem que ser de acordo com o que é o consumidor do espaço, da cidade, do bairro, não sei. Esse aqui é o estilo ovo, né? O famoso estilo ovo que estão usando agora. Então quer dizer que não é tão interessante usar esse estilo. Não, porque esse estilo, quem usou esse estilo de manequim foi a Dior. Então a Dior é muito sofisticada, mandou fazer esses manequins e as pessoas copiaram. Mas tem que ser uma coisa muito sofisticada e eles são espelhados. Então existe uma diferença. Então, um manequim branco não diz nada. Ele não diz quem é o consumidor dessa roupa. Então o ideal mesmo é que a gente use um manequim com uma peruquinha, com uma maquiagem, assim fica mais apresentável. Para esse tipo de loja. Se não os sem cabeça, eu acho que são ideal porque não mostra quem é a consumidora. Porque você não se vê nessa cabeça. Se você olhar e falar assim, isso não sou eu, você não quer olhar a roupa. Entendi. Olha aí, gente, então, ou sem cabeça, ou com a peruquinha, a maquiagenzinha leve, não é isso, Silvia? Ou aqueles manequins que tem a estrutura já do cabelo marcado, o nariz e o olho sombreado, que você já sabe quem que é. Super dica, hein? Olha só, Silvia, a questão também do agrupamento das roupas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma fila de manequins, que é uma pena, porque a roupa dela, as 2 roupas pretas com esses brilhos deviam estar juntinhas. Depois, um outro espaço, as 2 branca e preta, e essa chocolate com dourado, ela deveria estar isolada, tem uma roupa especial. E tem que tomar muito cuidado que os manequins estejam em ordem, que não estejam tortos, caídos ou quebrados, com o dedinho faltando, tudo isso é muito importante. Aqui uma loja também, Silvia, que está toda pensada na proposta, no que eles vendem, né? Com o que eles trabalham, uma redinha aí fazendo a leitura de roupas de dormir. Já tá vendo? Você já está fazendo a leitura certa. O que é interessante nessa é que como é roupa de casa, ou pijaminha, ou camisolinha, ela está colocando exatamente a situação do momento. Você vai descansar, vai pôr uma roupa gostosa para ficar em casa e aí você tem essa rede, quer dizer, a rede já te remete a essa ideia do descanso, do prazer, uma coisa light. Agora a gente vai falar um pouco
também da questão das liquidações, né? As promoções que geralmente as lojas ficam vermelhas, horríveis. Liquidação, sale. Aqui a gente tem um exemplo de uma loja que está em liquidação. Como é que você analisa aqui? Essa está muito interessante, porque ela está simples, está falando, você vê de longe que é 60% de desconto, você não precisa ler, de longe você já visualiza. Ela está no tema da praia, que ela coloca essa cesta de vime atrás, coloca essas bananeiras que tem a ver com o tema praia, que são os biquínis, os maiôs que ela está vendendo. E é bem simples, o que é muito difícil, porque geralmente a liquidação, o pessoal faz aquele monte, põe a faixa vermelha, ou então pega um papel e põe na frente da vitrine e fala não tem nada. E não é assim. A liquidação também é interessante, ela tem que ser trabalhada. Silvia, aqui a gente já tem uma vitrine mais ousada, né? Então, essa, a brincadeira dos manequins, com as roupas, eu acho que está ideal. Porque está mostrando um manequim com cabeça, com cabelo, com boca, com os olhos pintados, que é exatamente o tipo de consumidor que vem aqui. Ela não precisa ser loira, ela pode ser morena, ela pode ser ruiva, ela pode ser de cabelo crespo, cabelo liso, tanto faz. Mas ela já está mostrando que é um público teen, que está indo para uma festa, para uma boate. As roupas estão condizentes com as bolsas e os sapatos. Essa brincadeira de cubos e com a manequim lá no alto ficou super interessante, que saiu do normal. Aqui a gente também tem outra vitrine interessante, Silvia, que é o manequim descendo da escada, né? Então, de novo, essa posição de pôr um manequim mais alto e um mais baixo é muito bom, porque você, principalmente quando você passa de carro, você vê melhor, porque o de baixo está escondido. E o manequim aqui, ele tá com a cabeça sem nada, mas ele tá bom porque a cor é diferente. Ele é perolado. Aquele espelho remete a uma posição de você estar se olhando, ver se você gosta daquilo ou não. E aquela cortina também, é quase como você entrando numa ópera, numa festa, num teatro ou num festival de Cannes. Então, realmente, tem a escada, a cortina, vai ter uma composição bacana. Existe uma tendência agora para vitrines, Silvia? Existe. Elas são bem simples, poucos manequins na exposição e mais contando a história da marca. Silvia, muito obrigada pelas suas dicas hoje. Falou tudinho aqui pra gente sobre vitrines. Uma honra tê-la aqui no Hype. Esperamos mais vezes, tá? Obrigada pelo convite e espero que as pessoas vão dar uma luz, né, das críticas, boas críticas que eu tentei fazer. Verdade. Tchau. Beijo. Tchau.